Muito boa tarde a todos, amigos e amigas. Já quase uma boa noite, né? Já estava aqui tudo já escurinho, todo mundo relaxando e tentando entrar em contato com as energias que são disponibilizadas pelos espíritos amigos, pelos trabalhadores dessa casa. Então é sempre um prazer a gente estar aqui para conversar um pouco. E saudar também aqueles que nos assistem agora. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo nosso portal da TV, como disse minha amiga. É o www.tvharmonia.org.br. Todas as palestras da instituição são transmitidas ao vivo por esse portal. E também, se você desejar ter acesso às palestras já gravadas, você encontra lá e pode baixar o aplicativo no seu celular, sendo ele Android ou iOS, a quem tem iPhone, e baixar e ter no seu celular, através do app da TV Harmonia, esses conteúdos à sua disposição a hora que você desejar. Tá bom? Muito bem. Responsabilidade com o próprio corpo. Em primeiro lugar, acho que o ponto de partida em relação a essa questão é nós pensarmos no corpo como aquilo que realmente ele é. Porque nós costumamos, inclusive, dizer assim, né? Meu espírito acabou de sair do meu corpo. Ou, quando eu desencarnar, né, eu vou perder o meu espírito vai deixar esse corpo. Ou dizemos, de diversas formas, nós costumamos associar a nossa identidade ao nosso próprio corpo, como se nós fôssemos esse instrumento físico que você pode olhar no espelho todo dia, pode tocar, pegar, enquanto o espírito que você é, você não pode fazer isso, ou você mesmo imagina que você é algo que nem sabe o que é. A ideia de que nós somos o corpo, a identidade que é trabalhada em nossa mente, essa identificação com o corpo, ela é, inclusive, uma das primeiras fontes de sofrimento. Porque vocês imaginem as pessoas que não têm sequer a perspectiva, nem sequer pensam na imortalidade. As pessoas que são extremamente identificadas com seu corpo e não têm uma perspectiva espiritual da vida, eu não estou falando aqui de uma perspectiva espírita propriamente, estou falando na perspectiva de você se considerar um espírito imortal, que a maioria das religiões tem. Vamos pensar que a maioria das religiões são espiritualistas, elas tratam da questão do espírito, só que de formas diversas, de formas diferentes. Naturalmente que nós aqui, é muito provável que aqui nesse público tenham pessoas que são egressas da religião católica, como eu, por exemplo, minha família toda era católica. E qual é a crença básica na religião católica? É que nós somos criados, eu, você, cada um que está aí sentado, somos criados junto com a concepção. Quer dizer, eu surgi no momento, essa é a concepção católica e de muitas religiões, que, por exemplo, não admitem a reencarnação. Eu fui criado no momento em que, na concepção no ventre de minha mãe, ocorreu.
minha mãe dessa existência. Então, naquele momento ali, surgiu Ramiro. Quer dizer que ia ser, né? Naquele momento, eu não tinha nome ainda, minha mãe ainda me escolheu o nome depois. Naquela época, diferentemente da agora, eu não sabia nem qual ia ser o sexo, né? Então, naturalmente, ela devia ter duas opções, né? Um nome de menino e um nome de menina. Ao que desce. Hoje é tão mais fácil, né? Tudo fica simples. A pessoa nem dinheiro não perde, porque já compra tudo certinho. Se bobear, até o tamanho da roupa já mede, né? Porque a ultrassonografia agora aparece tudo colorido, 3D, 4D, 5D. Né? Meu filho, quando eu fui ver, a médica falava assim, o médico, olha aqui o rosto dele, olha aqui o nariz, eu olhava assim. Aquela mancha, né? Vocês conseguem entender a de antigamente, né? A ultrassonografia não é um negócio borrado, assim você não conseguia ver nem o que era direito. Mas na época da minha mãe era mais complicado, porque eu não sabia nem qual era o sexo. Então, eu devia ter um nome lá para mim, homem, e para menina. Eu vou até perguntar para ela qual seria esse nome de menina, porque agora, falando essa história, eu me lembrei. E por que eu estou falando disso? Porque essa ideia de que eu surgi ali, corpo e espírito foram criados, é a ideia que está na cabeça de muita gente. E evidentemente, se foi criado ali, as duas coisas, quando dá morte, também acaba tudo. Para muitas pessoas, acabou. Finish. The end. Olha quando acaba o filme. The end. A gente vai virar o quê? Para muitas pessoas, o final é virar adubo, fertilizante para a planta, né? Porque é uma beleza. Matéria orgânica. Vocês já viram que lá nos cemitérios, né? A vegetação é abundante, é tudo verde, é porque muita matéria orgânica. Tem muita gente que acabou ali. Vai visitar o túmulo e está pensando na pessoa ali, que ela está ali. Enterrada realmente ali. É a crença comum de muitas pessoas. Pode parecer que vocês que estão sentados aqui, isso seja um centro espírita, isso seja algo meio complicado, mas para a cabeça de muita gente é isso aí. Eu tenho amigos próximos que pensam assim. Acabou, e não tem quem diga. Então, esse nível de identificação com o corpo é fonte de sofrimento, porque vocês imaginem o que significa para uma pessoa dessa a perspectiva da morte, a perspectiva de perda de entes queridos, pessoas próximas, uma doença grave que traz dor, que traz sofrimento físico. A pessoa entra num processo de sofrimento total, sabe? É algo que lhe toma completamente. Não existe outra perspectiva. Então, a relação com o corpo, ela começa a se resolver e a gente pensar de uma maneira mais adequada quando nós realmente entendemos que o corpo é apenas um veículo. Aliás, um veículo excelente. Não tem 5 nem 6 marchas, não. Tem 50 marchas. Tem tela touchscreen, tem tudo. O corpo é um equipamento fantástico para o espírito. O cérebro, que muita gente pensa que a mente e o espírito são o cérebro. Não, o cérebro é simplesmente uma máquina extraordinária, a qual o espírito se utiliza, evidentemente através do perispírito, que é um corpo intermediário, para se manifestar aqui no plano físico, para poder interagir. E o cérebro é uma máquina que foi se aperfeiçoando ao longo de milhares de anos nos corpos dos animais, no caso específico nosso, da raça humana, né? Os macacos.
o equipamento físico, nesse corpo que a gente utiliza hoje, que está todo já a versão 5.0, é fruto da evolução biológica que ocorreu na natureza, notadamente na espécie dos macacos. Então não é que o espírito humano é decorrente da evolução do macaco, mas o corpo sim. O equipamento físico, sem dúvida, ele foi fruto dessa evolução. E foi se aperfeiçoando. Então o cérebro é essa máquina extraordinária que serve para o espírito se manifestar nesse plano. No mundo espiritual, sem esse corpo físico, o espírito se manifesta sem haver necessidade do cérebro físico, utilizando-se apenas do corpo perispiritual, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Mas peraí, Ramiro, como é que é? Tem um corpo aí no meio? Tem um corpo aí no meio. Um outro equipamento, que é também material, chamado perispírito. Então, na verdade, nós aqui somos um sistema cujo o conjunto é formado do espírito, que é você. Você não tem um espírito, você é um espírito, que é muito diferente. Porque eu tenho esse celular aqui. Se eu tenho esse celular, eu não sou o celular. Eu tenho essa chave do carro, eu não sou o carro. O que eu tenho não é a minha identidade. O que eu possuo não é a minha identidade. Então, quando você diz o meu espírito, eu até entendo do ponto de vista da linguagem coloquial. Mas, na essência, é uma colocação equivocada. Porque você não tem um espírito. Você é o espírito. Que tem um corpo. E esse corpo intermediário que eu falava aqui agora, é o corpo que é também material, que o espírito se utiliza para interagir com o corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico com o fenômeno da morte, nós deixamos esse corpo físico aqui, deixa lá no Jardim da Saudade, no Bosque da Paz, ou se quem vai pedir para a família cremar o corpo para virar cinza, para jogar no mar, jogar do avião, botar lá na árvore, no pomar da casa da vovó. Não sei qual é o projeto de vocês. Se quem está projetando fazer, cremar o corpo. Se fosse na Índia, cremava, jogava no Rio Ganges, né? Lá no Ganges, né? Rio Ganges, Rio Ganges. Rio Ganges foi ótimo, né? Ganges virou rio. Agora, né? Vamos, por favor. Ganges. Então, lá o pessoal joga, aí corre, né? As cinzas e tal. Então, quem tem esse projeto tem que ver o que é que vai fazer com as cinzas do seu corpo. Não é você que vai se cremar, é o seu corpo. E aí, quando você perde o corpo, quando desencarna, o que acontece? Vai para o mundo espiritual com o perispírito, que é o corpo, entre aspas, do espírito. Você continua com o corpo lá, só que não é mais esse corpo, é o corpo perispiritual. Quando os espíritos aparecem nas manifestações, etc., o que se vê é a imagem perispiritual. Porque o espírito, como essência, aquilo que nós somos, não temos uma forma definida. Essa forma se dá a cada encarnação, é uma forma diferente, que é a forma do corpo que você tem e que você, quando deixa esse corpo no fenômeno da morte, volta a dizer, o perispírito normalmente tem essa forma da última encarnação. Então, você vai aparecer aí, se você tiver essa oportunidade para um familiar, você provavelmente vai aparecer com a sua última aparência.
Se você aparecer com a aparência da sua reencarnação de 3 reencarnações atrás, quem é que vai lhe reconhecer? Não vai. Então, para a gente pensar no corpo e como cuidar desse corpo, é importante que a gente comece a organizar essas ideias. Corpo, perispírito, ou espírito, perispírito, corpo físico. Bom, o corpo é matéria. O que é matéria? Matéria é energia condensada. E não foi eu que disse isso, não. Foi nem o Espiritismo. Embora se coloca lá no Livro dos Espíritos. Você se lembra daquela famosa equação? Você tem muita em camiseta de universitário. Eu só bota assim, equação de Einstein. E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a matéria, olha só, vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Vou repetir, 300 mil quilômetros. Quanto eu demorei para falar aqui? A luz percorreu quantos quilômetros? Eu demorei quase 15 segundos para falar. Você multiplica. É uma velocidade absurda. Então, o que é que acontece? Você acelera a matéria, ela se transforma em energia. Então, na verdade, o corpo físico é energia condensada. Na verdade, o que você carrega aí como espírito é energia. Veja como fica fácil quando você se percebe um campo de energia. Quando a gente fala assim, cuidado com seus pensamentos. Aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Porque quando você pensa e certamente sente algo, o seu mecanismo físico vibra, emite aquela energia. Então você está com um determinado pensamento. Se você está com inveja na cabeça, no coração, você vai atrair inveja. Se você está com raiva e mágoa no coração e na mente, vai atrair raiva e mágoa. Se você está com angústia e não dá conta dessa angústia, você vai atrair angústia. Porque você vai emitir energia que vai captar energia semelhante. Então você é uma bela de uma estação de rádio que está o tempo todo transmitindo e recebendo. Você está lá no rádio do seu carro, aí você quer ouvir música baiana, você bota na estação que toca música baiana. É Piatã FM? Toca música baiana? Não sei se alguém aqui ouve. Bota na Piatã, vai ouvir música baiana. Quer ouvir uma música clássica? Mas talvez você bote lá na educadora, às vezes toca. Quer ouvir música brasileira? Bota na Nova Brasil, que só toca música popular brasileira. Você bota o rádio na faixa que você quer ouvir, você escuta a música que você quer ouvir. Agora pense na sua mente. Mesma coisa. Então, você quer atrair o que para você? O que você quer atrair para você? Meu amigo e minha amiga, o que é que você deseja atrair para você? Sintonize a sua mente nessa faixa. Porque o seu corpo, que é na verdade energia, vai emitir as ondas de energia da mesma qualidade. Aí você diz assim, mas como é que eu não estou vendo? Vou perguntar para vocês aqui.
Alguém está vendo aqui, agora que são 5h30, é porque agora é confuso, né? Porque antigamente novela das 6 era das 6. Novela das 7 era 7 horas. Novela das 8 era 8. Agora a novela das 8 é 9. Novela das 6 é 8. É uma confusão. Eu não entendo mais não. Eu assisto pouca novela, eu sei que é uma confusão danada. A gente não sabe mais que hora que vai ver. Mas digamos que agora fosse passar a novela das 6. Alguém está vendo aqui algum ator da Globo? Alguém? Ninguém está vendo. Mas se a gente pegar uma antena aqui e colocar e ligar um aparelho televisor, a imagem aparece? Sim ou não? O povo está meio assim hoje. Não estou vendo, está todo mundo assim. Até checar, né? De repente, porque você sabe que tem um monte de espírito que fica assistindo a palestra, né? Você sabe disso, né? E vem que eu tenho que checar, porque de repente vai que eu estou vendo os espíritos. Estou uma mediunidade assim, a meia boca aqui. E estou pensando que o auditório está cheio de encarnado, está cheio de desencarnado. É o consolo quando está vazio, né? O palestrante fica se consolando. Não, mas... E aí, fulano, como é que foi a palestra? Não, rapaz, mas estava cheio de desencarnado. Pô, não veio não, mas estava cheio de desencarnado. Como eu vejo pouco, eu prefiro ver os encarnados mesmo. Então, aparece ou não aparece aqui? Aparece. E os atores estão no ar aqui? Onde é que estão os sinais? A gente não vê. Tá chegando aqui um monte de WhatsApp para mim. Quando acabar a palestra, eu vou... Chegou o aparelho, cadê as ondas do celular? Não estão aqui? As conversas? Quem está conversando no celular por aqui, não está passando as conversas aqui? A gente não escuta, a gente não vê. Mas, no entanto, o fato de eu não escutar e não ver, significa que não existe? A Terra, nesse momento, está girando numa velocidade absurda em torno do seu próprio eixo. E está girando em relação ao Sol, certo ou errado? Alguém está se balançando para cair aí? Então a Terra está parada? Percebem como os nossos sentidos nos enganam? Então eu tenho muito medo daquelas pessoas, fico uma pena danada, aquelas pessoas que dizem assim, eu só acredito se eu ver, se eu pegar, se eu escutar. Porque os nossos sentidos nos enganam o tempo todo. E se a gente for colocar a nossa métrica e a nossa crença com base nos sentidos, nós vamos ser enganados. A gente vai até para o cinema. Quer dizer, vai lugar para você? Você vai lá para o cinema, você senta para assistir o filme, chora, ri, se emociona. Alguém já viu um rolo de uma fita de cinema? Alguém já viu um rolo? A minha amiga ali já viu, fazendo que viu. É um monte de fotografia congelada assim, né? Tudo parado. Aí você pega aquilo, movimenta, bota a luz, se transforma em coisa viva. E os nossos sentidos nos enganam. E a gente se emociona, vive. Então a mesma coisa. Os nossos sentidos nos enganam. Aí você, mas eu não estou vendo a energia. Eu cheguei lá, não estou vendo a energia aqui, não estou percebendo, não estou sentindo nada. Se sentir já é um passo, porque, de fato, a forma é essa. Você chega em certos ambientes. Estava todo mundo aqui meditando no escurinho. Eu falei, todo mundo relaxando. Daqui a pouco vai acabar, vocês vão relaxar de novo, viu? Vai acabar aqui, ó. Né? Tirei todo mundo do relaxamento, todo mundo lá tomando passe e tal. Vai tomar daqui a pouco também na fluidoterapia, lá, no tratamento. Então, você sente a energia. Poxa, aqui a energia é boa. Por que você sentiu energia? Por que você sentiu energia? Por que seu corpo captou energia? Porque seu corpo é energia. Ah, meu corpo não é isso aqui. Você vai lá, tira um raio-x. Todo mundo já tirou aqui. Uma chapa, né? Como se fala assim, vamos tirar uma chapa. Aí, pá! Aí aparece o quê? Osso, né? O esqueleto, que ninguém vê aqui. Você olhar aqui, ninguém vê o esqueleto do outro. Mas você tira o raio-x, aparece o esqueleto. Se você usar o infravermelho, pegar aquela luz, o infravermelho, você já vê outra imagem.
Se fizer uma tomografia computadorizada, já vê outra imagem. Então veja, a única coisa que não é real é esse corpo que a gente olha que acha que a gente é. A gente é energia pura, condensada. Esse corpo é energia. Então, se você quer cuidar do seu corpo, tem que se perguntar, como espírito, que tipo de alimentação energética eu estou dando para esse corpo? Não é só a alimentação física, que é a primeira forma de alimentar. Os alimentos contêm energias específicas, substâncias específicas que nós precisamos para manter esse corpo vivo. Mas a saúde, até mesmo a Organização Mundial de Saúde, já não concebe a saúde como sendo apenas dentro do aspecto físico, de você ter uma saúde física. Já é considerado saúde o indivíduo que tem saúde física, mental, emocional. Há outros subsistemas, psíquica. Então, a saúde é uma coisa vista hoje de forma integral. Já foi-se o tempo. Tudo bem que tem as pessoas, como eu disse, que tem médicos, tem profissionais que estão focados ali no corpo. Como se a medicina que existisse fosse apenas a medicina alopática que a gente conhece, a medicina clássica. Um dia desse um amigo meu me deu, participei de um seminário que eu achei um material interessante, de 7 sistemas de medicina. Né? Tem a medicina ayurvédica, que é da Índia, a medicina chinesa, que é muito mais antiga, a gente vê na acupuntura, a gente vê em outras abordagens, medicina chinesa, a medicina homeopática, só para citar 3 dessas que estão lá. Então, não existe só esse sistema de medicina que a gente conhece aqui no Ocidente, e que evoluiu muito e que salva muita vida física, ajuda muito. Tem pessoas que vão cuidar do espiritual, aí está passando por um problema, e aí começa a fazer o quê? Primeira coisa, providência. Não, então agora eu vou relaxar porque eu estou trazendo um tratamento espiritual, aí para de tomar remédio, né? Tem pessoas que estão até com processo de depressão, de origem, muitas vezes, espiritual, mas acham que já podem parar de tomar um medicamento. Não aqui nesse centro espírita, você vai ouvir esse tipo de recomendação. Que a medicação, o tratamento tem que ser em todos os subsistemas. A medicação para fazer o equilíbrio químico do organismo, que é necessário, a contenção, o tratamento comportamental, no caso das pessoas que estão com depressão, a abordagem psicológica, a terapia, para que o indivíduo vá de encontro às questões que levaram ele a chegar àquele estado. E o tratamento espiritual. Então você tem que fazer a abordagem completa. Vai parar de tomar um medicamento, aí surta, depois vai dizer que foi lá no centro espírita que o pessoal disse para você não tomar o remédio. Não é por aí. Então, é preciso estar atento a todas as questões. Mas, sem dúvida, que o olhar para o espírito é o olhar fundamental. É o olhar fundamental. Então, tudo parte daí. O espírito é o centro real das emoções, da mente, e tudo vai refletir no corpo. Existe um livro muito interessante chamado A Doença como o Caminho. Eu esqueci agora o autor, eu acho que é um alemão. É da editora Pensamento. A Doença como o Caminho. É um livro muito interessante, que ele é terapeuta, né, e trabalha também com outras abordagens. E ele fez um livro mostrando a relação de certos sintomas físicos, de muitas. Você está com problema no joelho, vamos lá.
Qual é a correlação dessa questão do problema de joelho com as emoções? O cara tem um problema respiratório, pulmonar. Qual é a sua relação com as emoções? Os fatores causais emocionais que estão por trás de muitas das doenças físicas. Muitas das doenças físicas. Então agora, a palavra somatizar está até na moda, né? Ah, fulano somatizou. As pessoas estão usando mais esse termo. Somatizou, quer dizer, trouxe para o nível físico uma questão emocional. E a gente sabe que a inteligência comum, e as pessoas sabem, muitos problemas estomacais, né? Você está com medo de ficar com dor de barriga? Já começa por aí, né? Dá um frio na barriga, não é assim? Veja que isso já é uma relação natural da sabedoria popular. Essa conexão entre emoções e corpo. O importante aí é você identificar justamente o que é causa e o que é efeito. Não abdicar de cuidar diretamente do corpo através dos diversos recursos que a medicina tem à sua disposição. Mas estar atento para as questões mais profundas que podem estar levando a aquele estado físico. Porque há um ser original, há um ser causal, que é o espírito. E muitas das questões físicas têm a ver com desequilíbrios dessa energia. Não sei se vocês já fizeram uso da terapia floral, alguém aqui já usou florais? Os florais nada menos são energia das flores, vibracional, é totalmente vibracional. O que tem de matéria num floral é quase nada material, é vibração das flores. Para tratar de questões emocionais, para tratar de questões. Hoje já existe mais de 10, tem floral de Minas, Califórnia, Austrália, mas tudo começou lá com o Dr. Edward Barr. Tem uma biografia muito interessante de como foi o processo que ele descobriu a terapia floral. Que ela é muito aplicável. Há mais de 15 anos atrás, eu conheci um psiquiatra, psiquiatra, na indicação, e ele utiliza concomitantemente nas abordagens do tratamento com seus pacientes. Isso já há 15 anos atrás ele usava a terapia floral. Concomitantemente. Então, meus amigos e minhas amigas, o importante na questão de cuidar do corpo é esse nível de atenção com o que o corpo realmente é. A consciência de que nós somos espíritos imortais e que temos esse equipamento maravilhoso à disposição faz com que nós possamos criar uma consciência de respeito por esse corpo que é necessário para que nós nos manifestemos aqui nesse plano físico. Criamos a consciência dos nossos limites em relação a esse corpo e também nos desapegamos dele quando é necessário, porque a gente sabe que ele de fato não nos pertence. É uma roupa, entre aspas, provisória que nós estamos usando nessa encarnação, nesta oportunidade que estamos tendo aqui de viver nesse estágio de vida evolutivo, nessa experiência atual. Você tem esse corpo, já teve outros, já deixou pelo caminho nas suas encarnações, porque, como eu disse, como eu gostaria de ressaltar, diferentemente da concepção tradicional, onde o corpo e o espírito são criados ao mesmo tempo na concepção, dentro de uma visão reencarnacionista da vida, que é um princípio do espiritismo, o corpo
O espírito antecede o corpo. Ele já existe, pré-existe antes do corpo. Ele toma este corpo no momento da concepção, depois da morte sai, em nova encarnação tomará outro corpo, será feito aí, e assim ele vai sucessivamente ao longo das suas existências progredindo. Então o corpo é essa máquina extraordinária que está à sua disposição. O que é que eu poderia dizer a você? Aquilo que você já sabe. Cuide dele, mas fundamentalmente cuide de si mesmo. Você que é um espírito, sobretudo e antes de tudo, um ser imortal, que nesse momento se encontra aqui. E o melhor antídoto para qualquer doença e a energia mais curativa que você pode dispor é o amor. Portanto, ame sempre e traga a saúde para você e para seu corpo. Muito obrigado.